Bom, eu tenho cada vez mais dificuldade em acompanhar este tipo de discussões porque uma metáfora, o Mar Negro, que é um mar agora, por causa da Ucrânia, muito falado, ou que pode vir a ser muito falado, na parte de baixo do Mar Negro é tóxico. Uma parte importante do fundo, umas variedíssimas camadas de água do Mar Negro são completamente tóxicas. Tanto assim, até que à medida que aquela parte de baixo vai subindo, mata, inclusive os peixes de um mar que tradicionalmente, desde a antiguidade, dava muito peixe. É resultado da acumulação de um conjunto de detritos, metais pesados e tudo, de rios como o Danúbio e outros. Lixo, que é para ajudar e uma parte exatamente, biológica e tal. Portanto, aquela parte do fundo do mar é completamente tóxica. E depois tem um bocadinho de água em cima, que supostamente é transparente. Não é muito transparente, mas enfim, parece normal. E o que me interessa na vida política portuguesa é esta parte tóxica, porque é esta parte tóxica que está a subir. E nós continuamos distraídos a olhar para as águas à procura de alguma transparência, quando na realidade o que cresce é a parte tóxica. E quando, às vezes acontece, se mexe nessa parte tóxica, aquilo provoca acidentes por ali acima, não é? E vou-lhe dar alguns exemplos de coisas que mexem nessa parte tóxica e, como de costume, não entram no debate porque está tudo centrado a olhar para a parte turva ou para a parte limpa e não propriamente para a parte tóxica. Saiu, por exemplo, uma sondagem que mostra que o desespero com a democracia, as dúvidas sobre a democracia dos portugueses são esmagadoras. A maioria dos portugueses exprime dúvidas sobre o que é que a democracia lhes trouxe. De memória, creio que só 14% ou 16% é que gostam da democracia portuguesa. Não é propriamente... A questão não está tanto em gostarem da democracia ou não gostarem da democracia. É em estarem satisfeitos com a democracia. E é evidente que é isto que devia ser discutido quando se discute o consenso, porque, no fundo, a debate do consenso é pura e simplesmente isto. Há uma enorme pressão no sentido de retirar valor às eleições. E essa enorme pressão para retirar valor às eleições destina-se a que os partidos que têm possibilidades de as ganhar acordem entre si manter as mesmas políticas. E é evidente que isto é que é o fundo da pressão sobre o consenso. A pressão sobre o consenso vem da necessidade de garantir, solidificar um conjunto de medidas e um conjunto de políticas, tornando-as imunes ao voto dos cidadãos. E é evidente que isso tem um papel muito considerável na sensação de impotência que têm as pessoas que votam, que começam a perceber que votem em quem votarem, seja no governo, seja na oposição, ou até seja nas áreas mais radicais do espectro político, ou até não votando, nada muda. E esta sensação que nada muda é particularmente perigosa para a democracia. Outro exemplo desse fundo do mar tóxico que a gente mexe é um estudo que foi publicado a semana passada e que ninguém fala, que é sempre a mesma coisa. Houve um jornal que lhe deu relevo, que foi o Jornal de Notícias do Porto, sobre a circulação entre antigos ministros e as empresas do PSI 20. Aliás, eu acho que se o estudo fosse alargado a secretários de Estado, aos assessores e à composição dos gabinetes presidenciais, as pessoas teriam aí um início do retrato do que é o establishment em Portugal. Do que é o círculo de ferro de um poder que não parece ser possível desalojar e que circula entre as empresas, entre a banca, o setor financeiro, as grandes empresas de advogados, o governo, as assessorias, o exercício do poder político, e este círculo que se baseia num princípio de confiança, ou seja, são os deles, ou dirá um dos que lá está dentro, os nossos, acumula em período de crise uma enorme quantidade de poder e blinda o sistema. É outro problema da nossa democracia. Esse estudo mostra exatamente uma circulação que não é natural, quer dizer, não é natural que um tão elevado número de pessoas circule entre o exercício do poder político e empresas, como são as empresas do PSI 20, que são uma parte significativa daquelas que mais dependem das decisões políticas e do Estado. Isso é um sintoma, e se isto fosse alargado, então, por ali abaixo, iria, um sintoma da captura do poder político pelos interesses do poder económico e financeiro. As pessoas podem pensar, isso é uma análise, mas não tem nada de marxismo. Até uma análise pode ser feita estritamente do ponto de vista sociológico das elites. Embora, evidentemente, isto signifique que os interesses económicos circulam entre o governo e as grandes empresas e até as médias empresas
E depois, dependendo do funcionamento das autarquias, até as pequenas, porque depois, a nível do poder autárquico, estes esquemas repetem-se, e isso também é um problema da democracia portuguesa. É o que dá sentido à palavra facilitador de negócios. Claro. Aliás, aí está outra palavra que eu usei como pioneiro, chamando às pessoas em causa facilitadores, no sentido da máfia, que é o facilitator, e que felizmente uma pessoa só tem que esperar algum tempo. Está adquirida. Está adquirida e ela começa a circular. Quando se fizer uma antologia deste programa, há de se ver como é que isso funciona. Portanto, o que se passa nessas águas transparentes é em grande parte um logro. Eu compreendo muito bem. É certo que vem do Bloco de Esquerda e imediatamente o Governo responde, vem do Bloco de Esquerda. Que o Bloco de Esquerda diga uma coisa que a maioria dos portugueses pensam, é que a palavra do Primeiro-Ministro não tem nenhum valor. Quando nós discutimos aqui o primeiro corte significativo, que foi o do metade do subsídio de Natal, eu disse aqui neste programa, está registado, tirem qualquer ilusão, os cortes são todos permanentes. Nunca mais se vai voltar atrás. Agora, é um facto que por razões táticas, por causa do Tribunal Constitucional, e por razões políticas para não perder os votos, e também por razões de manter alguma propaganda em cima do tema, o Governo oscila entre, quando fala para a Troika, ou para os chamados mercados, em dizer nada volta atrás, não se vai voltar ao esbanjamento, como se os portugueses fossem ricos em 2011, ao mesmo tempo que para o Tribunal Constitucional e para consumo interno e para não desagradar a grupos profissionais, está-se sempre a dizer que são provisórios. Não. O Governo tem uma ideia sobre Portugal e os portugueses que umas vezes revela com mais clareza, mas muitas vezes esconde. E essa ideia é muito simples. É que o papel do Estado na sociedade portuguesa tem que se reduzir muito significativamente. Essa redução supostamente seria objeto de uma reforma do Estado, que é evidente que é outro logro, porque aquele papel do Dr. Porta está lá com certeza armazenado num cantinho, não significa nada, não tem valor nenhum. Porquê? Porque o problema é que não se trata de reformar o Estado. Trata-se de aplicar uma visão empresarial ao funcionamento do Estado. Porque a única lógica que existe em muitas medidas governamentais é uma lógica daquilo que a elite que está no poder, uma com interesse próprio, considera que são as políticas boas para algumas empresas, e outra também por interesse próprio, porque é lá que eles têm o futuro, não é? Porque é evidente que a maioria dos governantes tem futuro assegurado, a começar pelo Primeiro-Ministro. Nunca vão ficar desempregados, nunca vão ter dificuldades económicas. Eles têm a circulação garantida a nível nacional e internacional pelos mesmos círculos de poder que apoiam hoje. E é evidente que essa ideia empresarial faz com que se corte investimentos na ciência, faz com que se desprezem as humanidades, a história, as letras, faz com que se aplique um acordo ortográfico que ninguém deseja, ninguém quer e por inércia. Porquê? Porque para eles é indiferente o destino da língua e a qualidade do português e a qualidade do ensino. Portanto, esta elite única e simplesmente raciocina. E depois, claro, é apanhada em falso nos seus próprios slogans. Quando perguntam ao Ministro da Economia se ele traz sapatos portugueses, quando ele está a fazer, isto pode parecer um incidente, mas mostra bem como é que as pessoas são apanhadas em falso nestas coisas. Quer dizer, eu podia perfeitamente dizer, nós vivemos numa conjuntura internacional, calço sapatos italianos ou coisa que tenho aí para os comprar, não é? Mas estamos permanentemente num discurso de logro. E este discurso de logro começa naquela questão em que mais se ataca a oposição, que é a ideia da reestruturação da dívida. Mas o que é que o Governo anda a fazer todos os dias, se não fazer uma reestruturação da dívida através do adiamento de prazos, por exemplo, e através da negociação do adiamento dos prazos? O que é que o Governo está a fazer se não reestruturar a dívida? Como de costume, há um discurso aceitável sobre a reestruturação da dívida, que é o que o Governo faz, evidentemente pela força do poder, depois toda a gente elogia, quando é o Governo a reestruturar a dívida, e há um mau discurso, que é o discurso da oposição, que é, quando fala da reestruturação da dívida, é necessariamente mau porque não quer pagar a dívida. Ora, não há solução, e o Governo é o primeiro a sabê-lo. Os credores são os primeiros a sabê-los. Não há nenhuma solução a médio e a longo prazo, a curto prazo pode haver, a médio e a longo prazo, para resolver o problema da economia portuguesa, do desenvolvimento da economia portuguesa, senão uma renegociação da dívida. Não é não pagar a dívida, não é recusar a dívida, é encontrar mecanismos para renegociar, de maneira que os prazos de pagamento da dívida possam ser compatíveis com algum folgo económico para garantir o desenvolvimento, que é o que vai acontecer a Portugal
por beneplácito europeu, depois das eleições europeias, quando o problema da França e da Itália obrigar a política a mudar a nível europeu sobre esta matéria. Então, nessa altura, os mesmos corifeus, psicofantas, para utilizar algumas palavras já não se usam, que andam ali permanentemente a bajular o governo, vão dizer que excelente medida. Finalmente a Europa reconheceu o sucesso da vida portuguesa. Portanto, como isto se passa tudo ao nível deste logro, em que os interesses fundamentais nunca são tocados, nunca. Qualquer questão que toque nesses interesses imediatamente é blindada, em que as pessoas, em que a única coisa que está em cima da mesa é um novo plano de austeridade. Eu acho de facto um bocado ridículo esta situação. Só há uma coisa verdadeiramente em cima da mesa, do ponto de vista real, é que vai haver mais cortes nos salários nas pensões e nos salários na função pública. E, eventualmente, o abaixamento do valor de trabalho, seja através do valor das indenizações, seja através de qualquer outra medida fiscal ou de outra natureza sobre o trabalho. Não há outra. Quando chegarmos ao fim do plano, o verdadeiro adquirido é o abaixamento do valor de trabalho. Tudo o resto não está adquirido. Vamos chegar ao fim da Troika com o dobro praticamente do déficit que era suposto ter na versão inicial do memorando. Vamos chegar ao final da negociação com a Troika com 15% a mais de dívida em relação ao produto do que era previsto pelo memorando da Troika. Vamos chegar ao final do memorando da Troika com muito mais desemprego, quer real, quer virtual, porque o que se passa é que as estatísticas de desemprego, para além de já começarem a estar manipuladas com os estágios, porque muita gente sai das estatísticas de desemprego no momento em que aceita fazer um estágio, mesmo quando os estágios não começam, que é o que acontece com muitos estágios. O que sucede é que a medida do desemprego deixa de fora várias centenas de milhares de pessoas que ou já não procuram emprego e não vão todas as semanas ao centro de trabalho, ou pura e simplesmente já estão fora das estatísticas. Isso. Portanto, como isto é que é o país real, e não há outro, o país real são os interesses financeiros, económicos e políticos dos partidos instalados num círculo, como este círculo que está aqui no centro do poder, e blindados. Depois o resto das coisas é uma nuvem de medidas avulso, de vez em quando lá aparece uma sensata, avulso, mas a única coisa real que este círculo faz é propor um aumento da desigualdade através da desvalorização do valor do trabalho, é através da valorização virtual do real. E isso deve ser dito lá fora, nem que seja de uma forma genérica, por um eventual futuro Primeiro-Ministro como António José Seguro? Isto deve ser dito em todo lado. Porque é isto que toda a gente sabe que é. Não é antipatriótico, portanto. Só faltava. Diz-lo lá fora. Estou a concluir. Não, mas isso é uma coisa sem pés nem cabeça. Nem tem pés nem cabeça algumas coisas. Sabe que não nasceu na minha cabeça essa observação. Eu sei que não. Nem uma coisa nem outra. Não de lá fora e o cá dentro deixou de existir. A verdadeira frase, quer dizer, se quiserem, então, antipatriótica é a frase que diz que o país está melhor, mas as pessoas não necessariamente, o que significa que estão piores. Portanto, na prática, isso também tem um eufemismo. Ou seja, o país está melhor, as pessoas estão piores. Esta desagregação... Essa é uma frase Esta é uma frase usada particularmente reveladora. Uma frase particularmente reveladora, porque é o que pensa o Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro... Não vale a pena misturar coisas sérias. O Pacheco Pereira está a dizer coisas sérias. Não estou a misturar coisas sérias. Está a misturar com fediveres soltos. A frase não, é a tradução. A frase é a tradução, numa frase eventualmente infeliz, de uma coisa que o Primeiro-Ministro faz todos os dias e os membros do Governo fazem todos os dias, e até nas suas intervenções às vezes você faz, que é separar a recuperação económica da recuperação social, dizendo-nos nós vamos ter uma recuperação económica a curto prazo, mas não há nenhuma garantia que haja uma recuperação social nem no médio prazo, 10, 20 anos. Ora, esta separação não é aceitável em democracia. Não é aceitável em democracia que se considere que possa haver uma recuperação económica cujos frutos não são igualitariamente distribuídos, esquecendo-se que nessa recuperação económica está também presente o trabalho, porque desde quando é que na recuperação económica só conta o valor dos empreendedores e não conta o valor do trabalho? É evidente que se houver recuperação... Quem disse isso? Não, diz o peço desculpa, diz o Primeiro-Ministro. Ou diz qualquer pessoa que nos diz estamos excelentes, estamos a assistir a um milagre económico, mas
o impacto desse milagre económico na vida das pessoas é só a muito longo prazo. É exatamente a mesma coisa que a frase de o país está melhor. Esta dissociação entre um país e as pessoas desse país, milhões de pessoas, nós não estamos a falar de centenas de milhares, estamos a falar de milhões de portuguesas, é exatamente a diferenciação que vai entre as pessoas que estão dentro deste círculo e o resto das pessoas. O resto das pessoas são expendable. São instrumentos para uma caça fiscal, são instrumentos para a desvalorização do valor do trabalho, e isto tem um pequeno problema. Não é sustentável em democracia. E é por isso que se quer o consenso, que é exatamente para blindar esta política de qualquer possibilidade remota que dê um vibe no PS ou no PSD ou noutro partido qualquer, que implique que vão a votos com um programa plausível, mas diferente desta política. Peço que